Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada irmã e irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada irmã e irmão. Amém. Reforcei as irmãs, né? Elas puxaram mais forte. Os irmãos vão juntos, sempre. As mulheres à frente, né? Graças a Deus. Em Lucas, capítulo 14, eu estou pregando baseado em vários textos de Lucas, desde o final do ano passado, e caminhando. Os pregadores, em geral, estão seguindo séries. O pastor Wagner encerrou as cartas de Apocalipse, né? Encerrou e começa séries novas, e nós estamos fazendo assim. Teremos também, quando o pastor Gregory prega, ele tem pregado sempre sobre coisas ligadas à EBD, e hoje começa os estudos para as classes de adultos, até adolescentes, os estudos no livro de Atos. E o pastor André começará uma nova série. Mas quando fazemos isso, temos pedido a orientação de Deus para que Ele mostre como falar. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas tem me chamado a atenção, porque Lucas conta a história de Jesus. O Evangelho significa boas notícias, e são boas notícias acerca de Cristo Jesus. Os 4 evangelhos, alguns deles, principalmente os 3 que nós chamamos de sinóticos, porque a palavra sinótico significa semelhante, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos ainda pouco tempo após a morte, a ascensão de Jesus. Eles escrevem ali nos 20 primeiros anos, logo após a morte e a ascensão de Jesus. O Evangelho de João é escrito no final do 1º século. João, o apóstolo que mais tempo vive, por isso ele dá um enfoque diferente. Mateus, Marcos e Lucas têm muita coisa semelhante, mas cada um coloca numa ordem diferente. E isso é bem interessante, porque mostra que, na verdade, Cristo foi em todo o tempo falando. Algumas vezes Cristo repetia alguns dos seus ensinos. Por exemplo, esse texto que nós vamos ler hoje fala sobre o desafio da cruz. E o próprio Lucas anota em outro momento, no capítulo 9, o desafio da cruz também. Mas aqui, novamente, ele fala do desafio da cruz. Só que, já a partir do capítulo 12, Lucas narra a ida de Jesus para Jerusalém, o último ano de Jesus. Lucas, Mateus e Marcos, eles vão narrar muito o período de Jesus na Galileia, e depois, já no final, João narra as 3 idas de Jesus para Jerusalém, mostrando os 3 anos dele e o final. Mas cada enfoque é importante, e nesses dias tenho pensado sobre aquele médico, não foi testemunha, que viveu as coisas, mas que recebeu os informes do apóstolo Paulo, e que provavelmente, quando o apóstolo Paulo foi preso em Cesareia, no final do ministério terreno, no período que o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém, e depois ele é enviado para Roma, e quando ele está em Cesareia, Lucas o acompanhava, e Lucas sai fazendo uma grande pesquisa. Ele teve alguém que o patrocinou, chamado Teófilo. É interessante que Teófilo, Theos, Philos, é amigo de Deus. Um cristão que tinha esse nome e que amava muitas coisas de Deus. Um cristão de origem grega, que não era judeu, que tinha pouco conhecimento. E Lucas vai falar para este homem. O Evangelho de Lucas tem muita coisa para nós, que não temos a origem judaica. E ele mostra que Jesus Cristo veio para todos, e que Jesus Cristo tem que ter a sua mensagem proclamada a todas as pessoas de todos os tempos, de todas as etnias, em todos os lugares. O Evangelho de Lucas dá muita ênfase a isso, mas ele sempre mostra Jesus acompanhado por uma grande multidão, mas também ele mostra que Jesus teve um grupo especial. E eu e você somos chamados para fazer parte deste grupo. E muitos nos declaramos fazer parte deste grupo. Então, o versículo 26, versículo 25. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Vamos ler todos juntos? Você em casa, o texto está chegando aí também, leia também. Vamos ler. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Pai querido, obrigado por tua palavra.
E eu te peço que tu estejas a nos abençoar para que saiamos da multidão e que sejamos de fato discípulos do Senhor. Em nome deste Jesus oramos. Amém. Multidões seguiram Jesus. Até hoje, multidões seguem Jesus. Jesus tem um grande número de fãs, de torcedores. Muita gente torce por Jesus, muita gente se diz amigo de Jesus, muita gente se diz fã de Jesus, e até quem não é cristão. Há uma grande religião que não é cristã, mas eles falam mais de Jesus no livro sagrado deles do que do profeta deles. É interessante. Jesus, o nome Jesus, ele é doce, ele é gostoso, é bom. Jesus é popular. De vez em quando aparece alguma pessoa tola que fala, nós somos mais populares. Sabe quem falou isso? Um cantor de uma banda aí que foi famosa na época de 60, 70. Quem já ouviu falar, quem identificar, é porque é dessa época, né? Quem der um sorrisinho é porque lembra dessa banda e lembra dessa época. Esse cantor famoso, ele chegou e disse, nós somos mais populares do que Jesus. Jesus já era. Menos de 5 anos depois, um dos fãs desse cantor deu um tiro no peito dele. E ele morreu. Você conhece essa história? Quantos aqui conhecem essa história? Levanta a mão. Tá bom. Abaixa a mão. Quem não conhece essa história? Levanta a mão. Quem não conhece? Pode levantar, deixa eu ver. Muita gente não conhece. O que significa? Que a fama daquele cara já era. Mas Jesus continua. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Jesus Cristo é popular. Mas é isso, ele é popular. Jesus Cristo tem um grande número de fãs. Jesus Cristo tem muita gente que se diz amigão dele. Sim, ele é mencionado até em outras religiões. Sim. Jesus Cristo declarou em outra ocasião, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, os eleitos. Nós temos que sair da multidão. Quando a Bíblia refere-se, principalmente Lucas fala da multidão, ele está dizendo aquele montão de gente que seguia Jesus, que até aclamaram que Jesus era o rei, quando Jesus entrou em Jerusalém, e que depois estavam gritando, crucificam, crucificam. Muitos que queriam Jesus porque ele dava comida de graça. Muitos que queriam Jesus porque ele dava cura física. Muitos que queriam Jesus porque Jesus fazia coisas maravilhosas, andava sobre o mar. Então, tá com Jesus, eu nem preciso de barco. Muita gente pensava assim. E muita gente hoje faz parte de uma multidão que quer este Jesus. O Jesus que dá a cura, o Jesus que vai me ajudar a ficar com dinheiro, o Jesus que vai me dar sucesso. E quando eu estou num lugar que esse Jesus não aparece, vou embora. Porque eu quero o Jesus que me faz bem. Essa é a multidão. A multidão, a maioria das pessoas estão atrás deste Jesus, do Jesus curandeiro, do Jesus curador, do Jesus que providencia os bens materiais. A multidão queria isso, e Jesus não quis saber da multidão. A multidão estava ali atrás de Jesus, mas aí Jesus vai se dirigir para as pessoas que estavam seguindo ele de mais perto, e ele agora fala algumas coisas interessantes. Nós vamos ver versículos 26 e 27. Vamos ler juntos? Todos. Se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tem uma versão que diz que você tem que amar Jesus e aborrecer pai, mãe, irmãos. Tem versão que traz isso. Literalmente é isso, mas dentro do contexto e examinando com outros textos o sentido, e aqui traz o sentido, realmente você tem que amar, não aborrecer seu pai, sua mãe, não ficar com raiva deles, se você quer ser discípulo de Jesus. Mas o amor por Jesus tem que estar acima do amor pela sua família. Você quer ser discípulo de Jesus, você quer sair da multidão. Você tem que ter um amor por Jesus maior do que o amor que você tem por seus filhos.
Você tem que ter um amor por Jesus maior do que você tem pelo seu esposo e pela sua esposa. Você tem que ter um amor por Jesus maior do que você tem pelos seus projetos e planos. Você tem que ter um amor por Jesus maior do que o amor pela sua própria vida. Sim. Mas isso é radical demais. A proposta de Jesus e ser discípulo de Jesus é ser radical. É radical para o bem. Tem pessoas aí que são radicais para o mal. Que em nome de uma fé se matam matando outros. Jesus pede a própria vida de quem o segue, mas de forma alguma matar o outro. Pelo contrário, até se doar pelo outro, como ele fez por mim e por você. Então, na verdade, ser discípulo e discípula de Jesus é um compromisso integral. Não é só por partes. Eu amo Jesus até aqui. Até a primeira página. A segunda página, bem, aí é comigo. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, né, pastor? Eu tenho que ter o meu prazer, né, pastor? O corpo é meu. Eu faço com ele o que eu quero. O sentimento do coração é meu. Eu dou a ele para quem eu quero. A família é minha. Família em primeiro lugar. Bem, não é isso que Jesus está dizendo. É estranho isso? Então vá discutir com ele. A palavra dele é repetida por outros apóstolos nesse sentido, mas aqui ela é bem enfática. Ser discípulo de Jesus é uma questão de amor. De amor. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. E só consegue amar Jesus assim quem é eleito. Quem é escolhido. Eu não consigo explicar direito essa história de eleição e nem quero explicar. Mas ele declarou isso várias vezes. Muitos chamados, poucos escolhidos. A multidão é grande. Seguidor e fã de Jesus tem em todo lugar. Jesus não convidou ninguém para ser membro de igreja. Jesus convida a mim e a você para sermos discípulos. E amarmos ele acima de tudo. Agora, quando eu amo Jesus acima de tudo, eu vou amar muito mais a minha esposa. Porque eu vou me dar por ela. Quando eu amo Jesus acima de tudo, eu vou amar muito mais o meu esposo. Eu vou conseguir exercer a verdadeira submissão. Quando eu amo Jesus acima de tudo, eu vou amar muito melhor aos meus filhos. Porque eu vou ter sabedoria. Quando eu amo Jesus acima de tudo, eu vou amar a minha vida muito melhor. Porque eu vou lembrar que ela é templo do Espírito. Eu não vou colocar nada nela e nesse corpo que vai me prejudicar, que vai me amarrar. Não vou colocar coisas que me tornam dependentes. Não vou ficar arriscando o meu dinheiro nas coisas erradas. Sim. Quando eu amo Jesus acima de tudo, eu não tenho problema em devolver o dízimo e muito mais. Eu dou tudo. Dou as minhas ofertas, devolvo, não dou nada, porque tudo é dele. Mas para isso é uma questão de amar. Porque quando você ama Jesus acima de tudo, Jesus é o próprio Deus. É Jesus que te leva a Deus e Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte do amor e só através dele você vai ter verdadeiro amor por sua família e até por você mesmo, pelo próximo e até pelos inimigos. Sim, Jesus convida a gente a ser discípulo. Só que ele coloca algumas coisas interessantes. E eu vou estar lendo aqui mais alguns versículos, acompanhem comigo, se bem que nós vamos colocar os versículos aí. Nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 30. Vamos ler juntos também. Vamos ler? Pelo qual de vocês... Vamos ler juntos? Qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus está propondo o seguinte: me seguir é radical. É ser radical. Agora, pastor, o senhor esqueceu da cruz? Não, não esqueci não. A gente vai
A cruz é o início de tudo, mas eu quero terminar essa reflexão na cruz. Porque Jesus estava indo para a cruz. Mas ele está dizendo, ó, vocês têm que vir comigo e lembre-se disso. É minha máxima de tudo. E vocês estão indo para uma construção. Ser discípulo de Jesus é participar da edificação. Primeiro, da edificação da sua própria vida. Agora você, e na verdade a reedificação, porque todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Só Jesus nos torna novas criaturas. Pelo poder do Espírito Santo nós somos regenerados, nascidos de novo. E agora, a cada dia, essa novidade de vida tem que ser continuada. Então, primeiro é a edificação da sua própria vida. Só que essa edificação é uma edificação que não vai se concluir aqui. Aqui a gente coloca o alicerce. O alicerce é quem? Jesus. Agora, com ele a gente vai construindo. Então, significa o quê? Que ser discípulo de Jesus não é que você agora faz a loucura, joga tudo para cima, não. Você tem que ter planejamento na sua vida. E aqui ele fala de construir uma torre. Você tem que planejar a sua vida, você tem que ter propósitos. Estamos no início do novo ano, é o segundo domingo do ano, é o 8º dia do ano. Estamos nesse início, e é importante, eu não sei, é bom avaliar o que aconteceu e pensar no que vem. Agora, os planos têm que ser feitos com Jesus. Ele tem que ser o engenheiro. E a planta, sabe qual é a planta? A Bíblia. Quando você vai construir, não sei se alguém já construiu uma casa própria, e você mesmo vai participar da construção, você pega a planta, né? E, aliás, vão várias plantas lá. E o que você faz com a planta? Você pega ela, coloca num quadro bonitinho e pendura na sala de casa. E fica olhando, ó, planta. É assim? Não. Você vai levar, essa planta vai ser olhada, ela fica suja, você pega até outra cópia, né? Você risca a planta. É isso que tem que ser feito com a planta, que é a Bíblia. Nós estamos desafiando novamente, cada ano a gente desafia para a leitura bíblica anual. É examinar a Bíblia todo dia. Não é só no final de semana, não é só na escola bíblica dominical. É todo dia. E, de fato, examiná-la. Estudá-la como alguém que vai construir, estuda a planta, porque é a planta da sua vida. É o que diz como é que você vai construir todas as coisas, as suas relações, as suas palavras, as suas reações. Então, tudo aqui na planta. Você tem que examinar a planta todos os dias. Agora, é interessante, você vai ter que estar em conversa com o engenheiro. Sim, conversando com ele, orando todos os dias. Mas não é orando para pedir coisa. Senhor, me dá sabedoria para aplicar a planta. Para conseguir aplicar isso na minha vida. Essa tem que ser a oração principal. Não é oração de receber coisas, mas oração de receber sabedoria e força para aplicar isso. Quem participa do nosso grupo de discipulado dos homens, cada homem é um guerreiro, as mulheres estão vindo aí, hein? Preparem-se. Mas cada homem é um guerreiro, é desafiado a todos os dias ler e meditar. Na meditação tem uma última palavra que muita gente não entende. Como eu vou aplicar? Aplicar é a parte prática. Como eu vou colocar em prática isso? Se você precisa de estar falando com o engenheiro. E pelo mestre de obras, sabe quem é o mestre de obras? Sabe quem é? O Espírito Santo. Todo dia, pelo Espírito Santo, ele vai mostrar e vai falar ao seu coração. Aplicando e iluminando para você entender e com ele forças para a construção. Mas você é o servente, sabe? Você tem que estar ali, obedecendo o mestre de obras, olhando a planta do engenheiro, firme no alicerce que é Jesus e edificando. Edificando também, a partir daí, você edificando a sua vida, você vai participar da edificação da sua família, ou da reedificação, ou das correções, porque a construção, como é uma construção para sempre, família também é para sempre, a gente sempre tem que fazer alguma correção. De vez em quando vem uns vendavais assim, destelha, quebra a janela, porta, vem uma enchente, aí você vai ter que limpar, tem que fazer isso. E nós é que somos os trabalhadores, depende da gente, a gente tem que trabalhar todos os dias nessa construção. Para não envergonharmos, porque alguém vai chegar e falar, ih, olha só, esse começou em Jesus, olha o que ele está aprontando agora. Você vai dar um mau testemunho, sabe de quem? Do engenheiro. Do alicerce que é Jesus e do próprio Espírito Santo. Quando você pisa na bola, o problema maior é que você suja o nome daquele que você diz que é seu pai.
Você está desonrando ele. Você não se preocupa em falar isso para o seu filho? Honra meu nome? Você já falou isso? Eu nunca falei, mas já pensei. Mas eu ouvi isso, eu ouvi muitos dos antigos. Honra meu nome. Mas é isso. E Deus também fala para você, honra meu nome. Não pisando na bola. Porque se você pisar, as pessoas, o texto diz, né? Vão dizer, olha só, o cara aí pisou na bola, diz que está seguindo Jesus, olha só o que ele está aprontando. Aí os outros vão zombar de você, mas acima de tudo, do seu pai. Que terrível. Olha a responsabilidade. Você que é discípulo de Jesus, está participando de uma construção. E é claro que você participa também da edificação de outras vidas, além da sua família, dos seus irmãs e irmãos. E você vai ter que participar da edificação do próprio mundo, das pessoas que estão próximas a vocês, a quem você vai convidar também para aceitar esse alicerce que é Jesus. Serem discípulos também. Agora, é interessante que há uma outra comparação, e que ensina ainda sobre esse ser discípulo, e nós vamos ler do versículo 31 e o versículo 32. Vamos ler juntos? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Primeira vez que eu li esse texto, eu achei esquisito. Eu falei, então isso aqui significa que às vezes eu vou ter que recuar como cristão? Ou eu estou querendo ser discípulo e dou um passo atrás? Não. A Bíblia, em outros textos, porque a Bíblia explica a Bíblia, diz que você não recua. Nós não somos dos que recuamos, mas nós somos daqueles que avançamos. Você não vai recuar, você tem que avançar. Agora, avançar com Jesus significa fazer parte do exército do general que é Cristo. E esse exército chama-se igreja. O discípulo precisa andar no corpo de discípulos. E o corpo de discípulo é a igreja de Jesus. Crente desegrejado, e está se tornando uma mania, e eu creio que agora o IBGE já vai trazer isso, o número de pessoas que se dizem evangélicas, mas que não frequentam igreja nenhuma, tem crescido infelizmente. É uma mania de muita gente que só está na multidão. Porque os discípulos sempre andaram juntos. Jesus, desde o início, chamou pessoas para segui-lo e em grupo. Cristianismo é corpo. Jesus Cristo veio nos ensinar a andarmos uns com os outros, porque precisamos uns dos outros. Sozinho não conseguimos nada direito. Por isso existe família. Por isso há famílias de vários tipos, né? Não é só o marido e mulher, mas os irmãos que ficam juntos, mães e filhas, pais e filhos e tantos outros. Mas nós precisamos uns dos outros. A pessoa solitária que se isola, às vezes você pode estar morando só por um tempo, mas depois você tem que estar junto, você tem ligações com a família. E da mesma forma a igreja. Não podemos estar desegrejados. Precisamos do corpo. Precisamos estar juntos. Porque ali um aprende com o outro. Até com os exemplos que não são tão bons. Eu aprendo o que não fazer. Mas aquele pastor pisou na bola, e agora? Olha para ele e não faça o que ele fez. É uma maneira. Aquele diácono, aquela diaconisa, me falou uma coisa tão feia. E você aprendeu agora a perdoar. Se você foi destratado na igreja, uma excelente lição de aprender a oferecer, a ser canal de perdão. Alguém fala liberar, acho que não libera não, o perdão vem de Deus, eu só sou um canal. Eu tenho que refletir o amor de Deus por mim, perdoando. E começa dentro da igreja, e começa com os irmãos, e continua em casa, na família, com os relacionamentos diversos que nós temos. Nesse sentido, nós precisamos estar juntos como um exército. Agora, exército é organização. Exército é um comandante que usa os outros comandantes. Por isso que nós temos as igrejas locais, e temos lideranças, e temos planejamento. Em que ministério desta igreja você que é membro aqui está envolvido? Se você é discípulo, e como discípulo se tornou membro da igreja, você tem que estar em um ministério.
Já conversou com o líder do ministério? Já está vendo o que fazer, como fazer este ano para louvar ao Senhor, para ganhar as batalhas? Às vezes, ou aquele exército você queria que fosse assim ou assado, e está na hora de dar uma parada aqui, não avançar ali, não avançar lá. É estratégia. Como foi dito aqui, né? Quando se planeja, o próprio rei, quando vê, ele fala, bem, não adianta ir por aqui, não adianta brigar agora aqui, nós não estamos preparados, vamos para outro lugar. Eu tenho pensado muito seriamente nesses tempos, sempre eu pensei, há muito tempo eu penso, mas voltou no meu coração a vir, e eu estou achando que Deus quer, parece que não, gente, mas eu estou ficando velho. Eu sei que ninguém percebe isso. Achei interessante, porque algum tempo atrás, quando ainda com 60 a gente podia andar no trem, eu andei. Com 60 anos eu dei a carteirada, a minha primeira carteirada. Mas a pessoa foi e falou, opa, ainda bem que eu vim aqui, ó, porque senão, você ainda está aqui a idade. Agora, nesses tempos, eu fui num lugar, a pessoa falou, o senhor pode ir naquela fila ali. Mas é engano da pessoa, a pessoa não deve estar enxergando bem. Mas estão percebendo que eu estou ficando... E pior de tudo é que eu também estou percebendo isso. Depois de um bom tempo, o pastor Wagner, que é mais jovem que eu, falou, pastor Neto, faltou ele dizer assim, os idosos têm que ir ao médico. E é interessante que lá, o único especialista que eu consegui foi um pediatra. Pediatra do pessoal acima dos 60. É que muda um pouquinho aquela... Mas é só um detalhe. Em vez de P-E-D, tem G-E-R, né? Mas o resto é igual. Sabe, né? Pediatra dos mais jovens, dos jovens há mais tempo como eu. Geriatra. Fui no geriatra. E foi bom, foi necessário. Uma coisa ele me aliviou, mas outras coisas... Faz tempo que o senhor não faz exames, né? Faz tempo. Aí pediu. É interessante isso, né? A gente vai ficando... E também você tem que pensar... Estou há 31 anos aqui. Não sei, está chegando o tempo, mas algumas coisas, não que vá sair da igreja, não sei se vão querer, eu continuo em outra, mas daqui a um tempo vai ter que ter mudanças. Está tendo, o pastor Wagner está aqui, tem outros pastores chegando. É o exército que está, né, o rei está mandando que tem que vir mais comandantes aí juntos, para andarmos mais juntos. Mas só que Deus está colocando no meu coração, o irmão Éden, fica bem no canto, não escuta o que eu vou falar, não, irmão Éden. Por favor, não escuta o que eu vou... Tá para os ouvidos, irmão Éden. Eu estou achando que, não sei, não é agora, mas talvez a gente vai ter que encarar uma construção ali em cima do pátio. Não escutou, né, irmão Éden? Não escutou nada, não escutou isso, não. Eu estou achando. Para isso, mas tem a hora. Agora, sabe o que precisa antes? Eu só acho que a gente pode começar lá, foi o que aconteceu quando nós fizemos a ampliação aqui. Eu acho que a maioria não estava aqui em 1999, 2000, 2001. Nós, lá, aqui o templo era metade do que é hoje, cabiam 120 pessoas no máximo. O salão social cabia 200, na verdade 194. E nós começamos a colocar 200 pessoas lá dentro. Imagina como ficava aquilo. Aí, nós que tínhamos pensado em vender aqui, entendemos que não tínhamos que vender aqui, mas tínhamos que ampliar aqui. Foi quando o irmão Éden chegou com toda a força e vigor e ajudou. E a gente esticou para lá, foi um estica para lá, estica para cá, esticou e temos um templo hoje que é o dobro, mais que o dobro daquele. Hoje, por causa das normas, tal, a gente está tendo um número menor de pessoas, mas poderíamos ter até 350 pessoas aqui. Mas está com 250. Para 250 hoje, que é conforme o bombeiro especifica. Agora, para que acontecesse aquilo, nós tivemos que superlotar. Eu creio, e agora vai depender de nós como soldados lutarmos, avançarmos nas tropas, avançarmos lá nos infernos, porque quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não significa que o inferno vem com a porta dele aqui, ó, para bater na gente. A igreja está aqui protegida, não é? É que a gente vai até as portas dos infernos, arrebenta as portas dos infernos e arranca de lá os que estão presos nas garras do diabo. Isso eu e você temos que fazer. Mais, muito mais. E eu tenho um desafio para você nessa semana. Como eu tenho um desafio para você nessa semana, começar a estudar mais a sua planta. Se você ainda não aceitou esse desafio. Sim,
Porque nós temos que avançar pelo evangelismo pessoal, falando de Jesus, não apenas fazendo coisas bonitinhas, mas testemunhando, abrindo a boca, compartilhando aquilo que a palavra de Deus fala para mim e para você, falando do seu testemunho e dizendo. Temos os pregadores dos embaixadores do rei lá atrás que estão vibrando, se animando, eu sei que estão. Com tudo isso que é dito aqui, já se preparando para sair daqui e pregar para 10 hoje. Aleluia! Glória a Deus, a levantar a mão lá, aleluia. E é nesse sentido que a gente está falando realmente. Nós temos que avançar. E quando a igreja avançar, isso aqui vai lotar. Mas eu e você temos que avançar. Mas para lotar de manhã e à noite. E na quarta-feira também. Mas eu e você. Não adianta contratar um grupo de evangelistas. Isso é dever. Porque sabe quem é que gera ovelha? Ovelha. Eu sou ovelha. Você é ovelha? Não vou falar para você falar, aleluia, não. Aleluia. Você e eu somos ovelhas. Então, eu e você, como ovelhas, temos o dever de gerarmos outras ovelhas. Falando de Jesus, compartilhando de Jesus. E como exército, nós participamos de estratégias. Por exemplo, como exército, estamos sendo convocados para, em fevereiro, invadirmos a cidade de Itapiraí, porque outros lugares precisam, e nós temos que ir para vários lugares ao mesmo tempo. E a convocação agora é para Itapiraí, e você pode ir, eu posso ir, todos nós podemos ir. Lá dá para arranjar, diz que a escola é grande, tem muito chão, dá para jogar um bocado de colchão lá, e a gente dorme, faz bem. Levantar assim de manhã, né? Mas você levanta, aí você vai ver que Deus te dá força. Ou tem hotelzinho, vamos ver lugar, mas dá para ir, a gente pode avançar. Mas temos as outras estratégias de evangelismo, todo mês está tendo, e você pode participar. Agora, você particularmente, você individualmente, tem o dever de falar de Jesus e de compartilhar de Jesus com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu parente. E você vai fazer isso, mas ele não vai vir para a igreja. Não importa, ele tem que ir para uma igreja. Agora, com certeza, pessoas estarão vindo para cá. E Deus vai dar condições para a construção. Quanto nós tínhamos quando começamos a construção aqui, irmão Éden? Fala que eu repito aqui. R$346. A construção aqui foi para quanto? Muito mais, né? Na época, isso há 20 anos atrás. Nós chegamos eu acho que foi, depois a gente viu, para a época foi quase R$200 mil. Que era muito, 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 muito. Pensando nos dias de hoje, se você levar em conta. Mas isso foi como? E quanto tempo gastou para fazer a construção aqui, irmão Éden? Quantos anos? É 2, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Irmão Éden anota tudo. 2 anos e 6 meses. Mas isso aqui surgiu. Quando a gente esperava que a gente não via como. E quando chegar a hora, a gente vai fazer. Mas para isso a gente vai superlotar. Não a gente, o Espírito Santo, mas através de mim e de você. Porque somos um exército que temos que lutar as batalhas do Senhor, que temos que arrancar as almas que estão no inferno. Temos que saquear os infernos para povoar os céus. Amém? Amém? E é você e eu que participamos disso. Ser discípulo é isso, é radicalizar. É falar daquilo que você tem visto e ouvido sempre. Todos os dias. Nós lemos sobre a cruz. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E vamos ler o versículo 33. Vamos ler? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. A cruz não é o... Eu já contei várias vezes essa história, né? Da irmã que procurou o pastor e falou, pastor, minha cruz tem 107 quilos. E o pastor falou, como é que a irmã conseguiu pesar a cruz? É o peso do meu marido. Cruz não é marido. Cruz não é mulher. Cruz não é a sua doença. Cruz não é a sua dívida. Sabe qual é a cruz? São os seus planos, os seus projetos, é o seu eu. É o seu ego. Que cada dia tem que ser pregado. Quando Jesus falou isso, Jesus assustou muita gente.
Por isso que de vez em quando ele falou da cruz. Não foi só essa vez. Aqui já estava no final, ele estava indo para a cruz dele, mas falando para os discípulos, todos vocês também carregarão a cruz. Todos. Que vocês começam quando me aceitam. Porque quando o crucificado ia para a cruz, ele punha nas costas, não aquela cruz inteira, ele punha o patíbulo, que era o travessão. E a partir dali, ele já começava o processo. Você aceitou Jesus, você assumiu isso. Se você de fato se converteu, se você é eleito, você se converteu, você é discípulo e você não vai se sentir bem, a não ser que você assuma plenamente o compromisso de morrer cada dia mais para o mundo, cada dia mais para você mesmo e viver cada vez mais para Deus por meio de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Examinando a palavra, deixando Ele edificar você, junto com outros que também são crucificados, que formam a igreja de Jesus, o exército do Senhor, e caminhando com Ele, cada dia, cada dia. Outro evangelista diz, tome cada dia, diariamente, a sua cruz. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala isso. Rogo-vos, pois, irmãos, qual é o culto nosso? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional. O culto de todo dia. Todo dia você tem que se levantar e falar, Jesus Cristo, eu estou na cruz. Me mata um pouco mais o meu eu, os meus desejos errados, os meus projetos pessoais, para que eu tenha os teus projetos e os teus desejos. Para que eu viva menos preocupado em agradar A ou B, e esteja preocupado em te agradar, porque só o Senhor merece ser agradado. Esse é o verdadeiro louvor. Esse é o verdadeiro cultuar. Renunciar. Saia da multidão, seja discípulo. Saia da multidão, tome a cruz cada dia. Saia da multidão e junto com o engenheiro, examinando a planta, todos os dias, conversando com ele e deixando o Espírito falar, edificado em Jesus todos os dias, você vai participar dessa edificação sua, da sua família, do mundo. Saia da multidão e engaje-se para valer no exército de Jesus. Tem um lugar para você.